meus amigos e minhas amigas! Quero lhes dizer que hoje eu estou muito, mas muito feliz, porque hoje eu venho falar, desse livro maravilhoso, Quem é Você, Alaska? Uma obra de John Green. Eu já tinha ouvido falar de muita coisa boa a respeito desse livro. Recebi altos elogios, mas olha, realmente eu não esperava que esse livro fosse tão bom, fosse tão excelente. Eu diria que é uma obra essencial. Não é à toa que essa obra ela é realmente a preferida de muitas, mas muitas pessoas, embora algumas ainda a critiquem por determinados pormenores, por determinadas características. Para algumas pessoas pode parecer um clichêzinho adolescente. Não quero lhes dizer que não tenha esses elementos de clichê adolescente. Porém, todavia, contudo, se você for uma pessoa mais adulta, eu lhes diria: encare esses clichês como uma espécie de metáfora dos seus erros, porque em todas as idades nós cometemos erros, nós cometemos imaturidades. Então, dentro desse livro, nós vamos ter adolescentes praticando imaturidades. É normal. Mas quem nunca pratica um ato de maturidade? A imaturidade está presente em todas as idades. Elas podem ser um pouquinho diferentes. Talvez um adulto não faça a imaturidade de colocar cola na cadeira da professora como vingança. Talvez um adulto não fique fumando escondido, mas confesse, olha aí pra você. Todos nós trazemos essas imaturidades. E esse livro ele é excelente como reflexão. No início da minha leitura, eu confesso que eu não me agradei muito do livro e eu ficava me questionando, mas por que o povo gosta tanto desse livro? O que há de especial? Demorou para cair a ficha, isso é verdade. Mas de repente, no processo de leitura, nesse processo de reflexão, aconteceu algo que veio assim pra mim e disse: é isso! Gente, quando veio esse é isso, é como se fosse assim, anjos tocando harpa e uma luz me iluminando. Aí eu fui entendendo o que é esse livro, o que é Quem é Você, Alaska. Aí eu fiz algo que eu não costumo fazer, mas que eu aconselho que vocês façam, porque eu fiz e deu muito certo. Parei onde que eu tava, peguei o livro e voltei ao início. Reli tudo aquilo que eu já tinha visto. E olha que foi fantástico. Muita gente pode ficar com uma espécie de preguiça, mas eu diria que essa preguiça vai fazer perder muito, mas muito dessa leitura. Sabe, quando eu penso assim, quando você pega um livro e você não está entendendo e de repente do nada vem esse insight, essa força, essa experiência transcendental dizendo: é isso. Meu Deus, meu amigo, minha amiga, para essa leitura e volta e leia ao som das harpas dos anjos com as luzes aí e deixa todo o coral fluir, porque a experiência vai ser fantástica. O livro ele vai contar a história de um adolescente chamado Miles, que vive com seus pais numa vida assim muito, mas muito cômoda, e o Miles está meio que se questionando a respeito da sua vida, do sentido, etc. E o que leva o Miles a ter esse tipo de questionamento, um adolescente tão jovem, a ter esse tipo de pensamento? É o tipo de leitura que ele faz. Ele lê biografias, mas assim, a grande intenção dele ao ler uma biografia é procurar as últimas frases das pessoas. É como se essa última frase expressasse todo o sentido da vida daquelas pessoas. Então, é assim, antes da pessoa morrer, o que ela falou? Ele queria saber, então ele sai em busca disso. Isso me lembra um pouquinho o programa lá do Pochá, não sei se vocês assistem, mas ele faz uma pergunta aos seus entrevistados que é: o que você gostaria de ter escrito na sua lápide? E essa frase seria o quê? Um resumo da vida da pessoa. Eu acho que o nosso Pochá leu isso aqui, meio que copiou
a ideia aí do, do John Green e fez em forma de lápide. Então, o Miles, ao estar lendo esses livros, ele encontra lá a biografia de uma pessoa famosa. Eu não vou lembrar exatamente essa frase total, a frase na íntegra, mas a frase impulsiona o Miles a pensar o seguinte: qual é a busca do meu talvez? E esse, assim, o meu talvez, essa busca do meu talvez, é o grande sentido da vida. E o Miles resolve ir sair em busca do seu grande talvez. E para isso ele conversa com os pais e ele não quer mais morar com eles. Ele quer ir para um colégio interno, um colégio onde adolescentes, um colégio onde seu pai havia estudado. É claro, na época do Miles, o melhor do pai do Miles, o papai dele só tinha amigos nessa escola, nesse colégio interno. Agora o colégio era misto, havia presença feminina, e isso também vai dar um sentido diferente a essa escola, porque é o toque do masculino e do feminino ali unidos, e o pai do Miles perdeu um pouco disso. O Miles conversa, os pais dele ficam meio apavorados, achando que sei lá, que ele tá fugindo, que ele não tá querendo a convivência, e o Miles explica que tava em busca do talvez, e os pais aceitam de boa. Eu achei meio estranho os pais aceitar meio de boa, que o meu filho tá aí querendo é... saber o sentido da vida e por isso quer sair de casa, etc. Não é que o filho esteja incorreto, mas os pais, assim, logo de cara sacar que a ideia é genial, assim, não achar meio estranho, eu achei um pouquinho forçado. Esse ponto achei meio forçado. Mas, bem, graças a Deus os pais do Miles têm uma visão esclarecida. E para muitos pode parecer, sair de casa e ir para um colégio externo não é uma grande mudança. Como é que eu vou encontrar o sentido da minha vida saindo de casa onde eu tenho a liberdade de ficar no colégio interno com outros adolescentes? Mas a questão é que, para descobrir o sentido da vida, e olha a mensagem do livro como ela é rica, você tem que sair da sua zona de conforto. A vida do Miles era muito, sim, muito fácil, muito simples. E então, toda vez que você quer mudar, quer descobrir o sentido da sua vida, você tem que sair de onde você está para refletir. Se você fica fechado no seu mundinho, você não encontra o sentido da sua vida. Olha só como Quem é Você, Alaska, ele é rico nessa reflexão. E eu fico pensando, quantos adultos ainda não descobriram o sentido da sua vida? E você mesmo pode estar pensando que você ainda não descobriu o sentido da sua vida, não tem certeza do que você quer realmente, porque você só viveu dentro de um plano, acomodado, etc. Será que não está na hora de você pegar e sair desse mundinho, e desafiar a sua zona de conforto e descobrir o seu grande talvez, assim como Miles? E Miles vai lá. Mas sai de casa, os pais levam ele para essa escola e lá ele encontra um garoto chamado. Ou melhor, eu não vou dizer o nome do garoto, mas eu vou dizer o apelido, porque é isso que fica mais marcante no livro. Um garoto que tem o apelido de Coronel. Coronel é um garoto que não é tão popular, mas também não é tão apagado. É um garoto que tem uma popularidade assim, ok. E o Miles faz amizade com eles e é claro que o Coronel resolve dar um apelido para o Miles, e é um apelido um pouco irônico, porque o Miles é muito magro e ele chama de Bujão. Então, a partir de agora, nós não vamos falar mais de Miles, nós vamos falar de Bujão, um garoto que é magro, mas que recebeu o apelido de Bujão, ironicamente, para dizer que ele era gordo. Aliás, algumas traduções aqui dessa obra coloca não Bujão, mas coloca gordo para o nosso amigo, pro nosso queridinho Miles. Mas bem, o nosso Bujão e o Coronel começam ali a fazer, a entabular uma amizade, etc. E o Coronel apresenta Alaska. Nossa, quem é você, Alaska? Quem é essa menina? É uma garota assim muito gata. Ela tem namorado. E ela tem uma energia assim. O nosso Bujão, ele fica assim fascinado pela Alaska sem poder explicar. Não há um envolvimento assim amoroso por parte da Alaska, porque realmente ela tá comprometida, mas ela é muito doce. Algumas vezes ela dá uma resposta atravessada para as pessoas, mas no geral a Alaska é a menina assim que move olhares, que encanta. Nesse sentido, eu vi um toque de Machado de Assis na obra. É como se o nosso
bujão ele fosse o Dom Casmurro e ele encontrasse aí na nossa Alasca uma espécie de Capitu. A forma que ele fala do olhar, ele não usa a expressão olhar de cigana oblíqua, mas ele fala dos olhos verdes, da beleza dela. Não tem uma traição também, mas até aquela coisa de que, assim como o Dom Casmurro, nós não temos acesso à Capitu verdadeira, porque a Capitu ela é sempre vista a partir do olhar do Bentinho, que é o Dom Casmurro. Aqui nós temos a Alasca a partir do olhar do Miles, que é o nosso bujãozinho, o nosso amiguinho. Então nós vamos vendo a Alasca a partir dessa vida. Os dois assim começam a entabular uma conversa e a Alaska tem um lance assim muito legal. Ela pode parecer algo meio que uma menina fútil, porque fuma, transa, etc. Sim, patricinha, sei lá, rebelde, uma mistura de patricinha com rebelde. Mas a questão é que a Alaska, dentro do seu quarto, ela tem uma grande biblioteca. E o Miles fica assim, meio encantado, mas por que essa grande biblioteca? Você já leu todos esses livros? E a Alaska diz, não, mas é a estante da minha vida. Ah, e nesse sentido, para mim, foi muito transcendental. E olha, eu tenho tantos livros aqui, e as pessoas me perguntam, você já leu todos esses livros? Não. Aí eu percebi, mas eu estou criando a biblioteca da minha vida. E pode ser que eu não leia os livros agora, mas eles vão chegar no momento certo. E era isso que a Alaska queria. Ela dizia, um dia eu vou ler ao longo da minha vida. Talvez eu leia quando estiver velha e chata, mas eu vou ler. E eu percebi, aí a partir da minha experiência, porque a Alaska dialogou muito comigo nesse negócio aí da estante, é que os livros eles são lidos no momento certo. Olha só, aqui eu tenho uma edição comemorativa de Quem é Você, Alaska, do John Green. Uma edição de 2015. Ó, estamos em 2022. E eu te comprei o livro e não li. E o livro chegou agora e veio. E no momento certo, no momento que eu estava preparado. É como se o livro estivesse me chamando. Uma experiência parecida eu tive com Éramos Seis. Tantos anos eu tive o livro Éramos Seis aí na estante e não lia. De repente, quando ele veio, eu percebi, é o momento certo. Então eu acredito que compre os livros que você sentir vontade. Não fica com essa coisa de achar que é um consumista literário. Você não é um consumista literário. Você apenas está armazenando livros para o momento certo. Porque quando chegar esse momento, com certeza vai vir uma voz. Eu não sei se é uma voz divina, se é o instinto, mas você vai ler o livro e vai ter a experiência fantástica. Dizem que a gente não encontra o mestre aqui nos encontra. Eu diria, a gente não encontra o livro, é o livro que nos encontra. E Quem é Você, Alaska, ele me encontrou. Alaska, a partir das suas leituras, ela também tem uma coisa bem interessante que é querer sair do labirinto. Segundo a Alaska, nós vivemos dentro de um labirinto e nós precisamos encontrar a saída. E essa descoberta, da Alaska, meio que influencia a vida do nosso bujão. Ao mesmo tempo que ele quer encontrar o seu grande talvez, ele começa a perceber que talvez esse grande talvez seja sair do labirinto. E nisso também eu fui percebendo que a Alaska tem um toque de um filósofo, aí eu vou fazer jus ao meu título, filósofo dos livros, tem um toque de Platão, o mito da caverna. O que é o mito da caverna em Platão? Segundo Platão, ele conta aí uma história fictícia que um grupo de pessoas nasceu dentro de uma caverna. Essas pessoas foram amarradas, elas ficavam de costas para a saída da caverna, então só via a parede interior. Atrás delas havia uma fogueira e essa fogueira projetava sombras. Então essas pessoas, elas viam o quê? A sombra de uma árvore, a sombra de uma pessoa andando. Elas não tinham a visão da realidade, mas elas tinham a visão apenas das sombras e julgavam aquilo como a grande verdade. Até que um dia uma dessas pessoas conseguiu sair, viu o mundo lá fora e disse, essas sombras não são a verdade está no mundo lá fora. É incrível que essas pessoas aí que teve a visão da verdade, ela não foi bem acolhida, ela acabou sendo morta, porque as pessoas preferiram ficar amarradas e olhar as sombras e ficar no seu mundinho.
Mas a nossa querida Alaska, ela quer sair do labirinto porque ela não quer ficar no seu mundinho. E ela leva também o nosso querido Bujão a querer sair do seu mundinho. É claro que eu vou fazer um paralelo. Eu diria que muitas vezes a gente não sai do labirinto, mas a gente dá uma certa trapaceada. Essa trapaceada é feita por meio da leitura. Por quê? Veja bem, estou dentro de um labirinto. Os muros são altos. Aí eu quero ver o mundo. O que que eu faço? Eu tenho consciência que existe um mundo lá fora. De vez em sair do labirinto realmente, eu vou fazendo leituras e utilizo esses livros como uma escadinha. Fico ali bem assim no topo do muro olhando o mundo lá fora e eu tenho uma visão parcial desse mundo. É isso que está a importância da leitura. Portanto, meus queridos amigos e queridas amigas, vocês que estão me acompanhando, incentive a leitura. Incentive a leitura como forma de encontrar trilhas para sair do labirinto ou de vez em quando para dar escaladas no muro e olhar. A leitura vai proporcionar isso. Dentro de tudo isso que nós vamos vendo os nossos adolescentes fazendo erros, mas ao mesmo tempo no meio de tantos erros, aí eles vão moldando, vão fazendo reflexões sobre a vida deles, etc. Você é capaz de se identificar quantas coisas, quantas besteiras, quantos atos imaturos você não fez e que de repente, ó, te acordaram. Eu posso falar, quem conhece um pouquinho da minha história sabe que eu sou ex-seminarista. E quando eu vivia no seminário, a gente não era tão santinho assim. Não tinha presença de garotas, mas nós vivíamos num mundo estritamente masculino. E a gente também se reunia, bebia um pouquinho, fumava, etc. Fazia coisas assim não muito ortodoxas, muito corretas. Mas nesse processo a gente foi acordando. Talvez a gente precise também de uma certa dose de imaturidade, como se ela fosse degraus para a gente subir a escadinha e encontrar a maturidade. É claro, todavia, muita cautela, cuidado com algumas imaturidades, porque algumas podem trazer grandes riscos para a vida. Eu não sou a favor das maturidades assim, muito exageradas, que fazem você chegar a algo assim não muito legal. Mas uma dosezinha é saudável. E você aí que tá me criticando por falar que a gente precisa de maturidade, olha aí pra sua vida. Será que você nunca praticou algo assim imaturo? E será que ainda não está praticando aí na idade adulta? Eu não sei exatamente a idade de quem está me assistindo, mas eu creio que temos adolescentes, gente saindo da adolescência e gente mais adulto, mais amadurecido. E comece também a perceber aí se você já saiu da sua zona de conforto, se você já encontrou seu grande talvez, se você saiu desse labirinto, aproveita essa reflexão. Aproveita esse momento que os anjos estão aí, ó, tocando as harpas, etc. No decorrer da história, acontece uma tragédia aí na vida dos nossos amigos. Eu não vou falar muito dessa tragédia porque a minha resenha é sem spoiler. Mas acontece que essa tragédia é uma espécie de marco na vida desses jovens, dessas pessoas. E isso também me fez ver que a nossa vida também é marcada por espécies de marcos que determinam um antes e um depois. Isso não somente na nossa vida pessoal, como na história. Nós temos antes de Cristo, depois de Cristo, antes da queda da muralha da Alemanha, depois da queda da muralha da Alemanha, na nossa vida pessoal, antes da escola, depois da escola, antes do ensino médio, depois do ensino médio, antes da faculdade, depois da faculdade, antes do casamento, depois do casamento, ou antes da morte de alguém, depois da morte de alguém. A nossa vida tem esse marcos. Eu posso dizer que um grande marco da minha vida é o seminário. Antes do seminário, depois do seminário. E é bom a gente perceber o que muda na nossa vida no depois. Como que eu era antes e por que isso? Ah, lembrei de algo. Eu tive uma experiência de quase morte. Eu não lembro se eu falei aqui no canal ou em alguma rede social. Mas sabe aquela experiência que o pessoal vê o túnel, o clarão? Eu tive algo assim. E isso também é uma experiência assim que determinou um marco na minha vida. O antes da experiência de quase morte e o depois de quase morte.
As pessoas veem um túnel aí e um clarão no final. Na realidade, eu já estava dentro do clarão. Qualquer dia, se vocês me pedirem, eu conto os detalhes aí da minha experiência de quase morte. Mas é isso que o livro nos traz. Ele tem um potencial de reflexão assim muito grande. Não se iludam com as aparências, pois as aparências enganam. E esse livro realmente engana. Por detrás dessa história de adolescentes, nós vemos assim a vida de pessoas que querem mudar, que querem amadurecer, que querem vencer na vida e que vão construindo a sua vida a partir de acontecimentos escolhidos, planejados, porque o Miles ele planejou de certa forma algumas coisas, mas também existem fatos trágicos que nos pegam de surpresa. E o que a gente faz com esses fatos? A gente descarta, nega-os. Não, nós não podemos negar os fatos conturbados da vida. Nós temos que aproveitar essas experiências, refletir e ver o que vamos fazer aqui para frente. Então, quem é você, Alaska? Na realidade, vem a pergunta junto. Quem sou eu? E quem será também a Alaska da nossa vida? Quem é essa pessoa que meio que nos ajuda a enxergar o mundo, que nos dá outras perspectivas? Talvez a Alaska não seja também uma pessoa, uma figura concreta, mas essa Alaska pode ser um livro, essa Alaska pode ser uma situação, pode ser um filme. Essa lasca também pode ser o vídeo do filósofo dos livros. Por isso, você que está me assistindo e que ainda não é inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Eu sempre trago leituras boas, com grandes reflexões, e eu quero que vocês aproveitem essas reflexões, mas que não fique num ato egoísta. Não seja egoísta com essas reflexões. Compartilhe aí nos comentários. Compartilhe também com os amigos esse vídeo, porque a gente tem essa mania, compartilha dancinha, videozinho de piada, mas os livros de leituras, a gente fica aí, por que essa vergonha? Vamos ser um pouquinho mais cara de pau. Sabe, compartilhar vídeos eu percebi que é um ato de sair da zona de conforto. Vamos sair dessa zona de conforto e compartilhar os nossos vídeos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado. Na descrição desse vídeo há um link de compra. Utilize esse link de compra e adquira o livro, porque você ajuda o canal dos Filósofos dos Livros sem pagar nada mais além por isso. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!